Você quer uma virada de chave para tomar as rédeas da sua vida financeira? Então, esta resenha é para você. Os Segredos da Mente Milionária é um best-seller que não apenas te dá insights valiosos, mas também vai te ajudar através de exercícios, através de estratégias, a transformar não apenas a sua vida financeira, mas a sua vida como um todo. Eu sou a Tainá Cristina e sejam bem-vindos ao time dos produtivos. Quem de nós nunca escutou aquela frase, né? O dinheiro é a raiz de todo mal. Quem é rico é ruim, quem é rico explora os pobres, são gananciosos, que não tem como servir a Deus e ao mesmo tempo ter dinheiro. Quem de nós nunca escutou essas frases, não é mesmo? E este livro, ele explora justamente essas crenças que temos em relação ao dinheiro. Crenças que a gente nunca tinha parado para pensar, para analisar. Eu tenho certeza que você vai gostar muito deste livro. Quem já leu este livro, deixa aqui nos comentários, conte para nós o que você tirou de proveito. Que realmente é um livro muito, muito bom. Ele te dá um norte, ele te mostra o que você está acertando, o que você está errando. Realmente é um livro, por isso que eu estou fazendo essa resenha, porque é um best-seller, é um livro maravilhoso. Então, no caso das crenças limitantes, este escritor, ele mesmo já começa falando sobre ele. Ele queria muito ter sucesso, muito ter fortuna, mas tudo que ele fazia, e ele tinha potencial para isso, mas tudo que ele fazia dava poucos resultados para ele. Até que teve um dia que um amigo da família perguntou para ele assim: você já parou para pensar que a maioria das pessoas ricas pensam da mesma forma? Com isso, ele refletiu, começou a pesquisar, analisar e viu que realmente a maioria das pessoas ricas pensam da mesma forma. Então, muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nós temos crenças que estão ou nos aproximando do dinheiro ou então nos afastando. Mas o que isso significa? Que nós temos que realmente fazer uma autoanálise e esse livro ajuda a fazer isso, para ver o que está nos impedindo de ter uma mente milionária. E através da pesquisa dele, ele observou que existem 3 coisas que nos influenciam. Através de uma programação verbal, através de exemplos e através também de episódios específicos. Por exemplo, ele conta muitas experiências, mas eu separei 2 para vocês porque vocês vão gostar muito delas também. Mas todas as outras são significativas também. Ele conta a respeito de um participante. Esse participante, que eu acho que é Stephen, ele tinha muita facilidade para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não era problema para ele. Mas a dificuldade dele, o problema de Stephen era conservar o dinheiro. Ele realmente não conseguia conservar nada. Sua conta realmente sempre era 0. Então, à medida que ele foi participando do seminário e conversando com esse escritor, ele observou o que estava sendo de crença limitante para ele em relação ao dinheiro. A mãe dele o criou sempre dizendo que era necessário ter apenas o suficiente, que nada a mais disso, e também falava que os ricos são desonestos. Então, inconscientemente, ele queria a aprovação da mãe dele. Ele acreditava no inconsciente que se ele fosse rico, que ele fosse milionário, ele iria pegar e desagradar a mãe dele. Então, às vezes a gente pensa, sabe, mas que bobão, né? Por que vai agradar uma pessoa? Mas a mãe, os pais da gente, as pessoas que a gente ama, têm influência sobre nós. Então, quando a gente olha pelas emoções, a gente realmente segue mais o coração do que o raciocínio lógico. Então, eles conversaram, analisaram, e o que aconteceu? Qual que foi o resultado? Foi interessante. O Stephen, ele viu que aquelas crenças eram da mãe dele, não era dele, e com 2 anos ele se tornou milionário. E o que ele fez, que foi até mesmo com a ajuda desse escritor, ele pegou e comprou uma casa na praia. A mãe dele ama a praia e com isso todo ano a mãe dele vai lá e curte a casa na praia. E agora ela enche ele de elogios e é toda feliz por filho dela ser tão próspero. Então, tá vendo? Ele usou o útil com o agradável, né? Ele queria ser rico, queria ser milionário e ao mesmo tempo conseguiu agradar a mãe dele.
Então eu achei essa história muito interessante, é uma história verídica e mostrando a nossa mente como que muitas vezes a gente se sabota. E uma outra experiência que ele conta é da própria esposa dele também, que na infância, quando ela era criança, ela passava o caminhão de sorvete e e toda vez que ela ia lá e pedia à mãe dela um dinheiro, ela falava: "Não, eu não tenho dinheiro, pede seu pai". E o pai dela sempre dava uma moeda para ela ir lá e comprar o sorvete. Quando eles casaram, a esposa dele continuou com essa mesma mentalidade de quando era criança. Qual que era a mentalidade? O que eles analisaram com essa história? Que a esposa dele, quando ia lá e pedia à mãe dela um dinheiro para comprar o sorvete, o que a mãe é para uma criança? É uma deusa. A mãe falava: "Eu não tenho, pede o seu pai". Então, o que isso ficou na mente dela? Esse episódio específico que sempre acontecia: que mulher não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o homem. E que o dinheiro ele é feito para os prazeres imediatos. Porque ela ia lá, tomava sorvete, se satisfazia, beleza. E com isso o casamento estava acontecendo dessa forma. Ela sempre pedia ele dinheiro, mas em vez dela investir, ela gastava todo o dinheiro. Se fosse $100, era $100. Se fosse 5 mil, era $5.000 que ela gastava. $10.000 que ele dava para ela, ela gastava os $10.000. Então, por ela não administrar bem o dinheiro, ter uma crença diferente, né, um modelo de dinheiro que ela via diferente da forma que ele via o dinheiro, isso quase que acabou com o casamento deles. Mas eles conseguiram se unir, analisaram, né, a forma como que ele analisava o dinheiro, via o dinheiro, a forma como ela via, e com isso eles passaram a ter um terceiro modelo de dinheiro para o casamento deles fluir e eles pegarem e ficarem bem financeiramente também. Então, muitas vezes nós temos crenças que a gente realmente não nem imagina, porque está lá atrás, lá no passado. É muito bom realmente a gente sentar, analisar como que é o nosso comportamento, como que era a nossa infância, e este livro ele te ajuda realmente a fazer essas análises. Uma coisa que eu achei interessante que eu trazer para vocês, eu vou pegar aqui, só um minuto, que é porque ele tem 17 arquivos de riqueza. O que são esses arquivos de riqueza? É assim, que quando a gente é criança, por exemplo, adolescente, ou até na fase adulta, mas principalmente nessa fase, né, do desenvolvimento, que a gente está adquirindo assim, conhecimento, tudo, a gente vai pondo arquivos na nossa mente, a gente vai aprendendo as coisas e é como se fosse uma pasta que a gente vai pondo os arquivos. Ou então no computador, as pastinhas que a gente vai pondo. Então essas pastas, né, o nosso cérebro, a gente tem vários arquivos. E ele separou 17, ou seja, 17 arquivos. Ele explica o que as pessoas de mentalidade pobre pensam, mas como as pessoas de mentalidade rica pensam. Então, desses 17, eu separei 4, que não é porque eles são mais importantes do que o outro, mas é só para poder não ficar, eu falar tudo para vocês e acabar vocês deixando de ler o livro. Porque o livro é muito profundo, eu tô fazendo uma resenha aqui. Então, um arquivo de riqueza número 1 é assim: as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na minha vida, as coisas acontecem. Então, ele explica assim que para a gente enriquecer, nós realmente temos que estar no comando da nossa vida, principalmente da nossa vida financeira. Se a gente se pôr no papel de vítima, achar que, por exemplo, que é o governo que vai nos ajudar, que é os pais que vai nos ajudar, o problema é o chefe que não aumenta o meu salário, então nós nunca vai enriquecer. Então a gente tem que estar realmente tendo uma mentalidade que somos nós que fazemos as coisas acontecer na nossa vida. E não é que as coisas vêm como se fosse um destino, não. Um outro arquivo que eu separei é o arquivo de riqueza número 5, que as pessoas ricas focalizam oportunidades e as pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Ele até explica, né, que quando a gente reclama, a pessoa se torna um imã de coisas ruins. Ela realmente atrai coisas ruins. E as pessoas
elas acreditam, as pessoas pobres, assim, elas fazem uma coisa e já vai com aquele sentimento, ah, mas e se não der certo? Ou então, ah, isso não vai dar certo. Às vezes a pessoa monta uma empresa, por exemplo, aí depois quando a empresa quebra, aí ela fala assim, ah, mas eu já sabia que isso não ia dar certo. Tá vendo? Ela já foi com uma mentalidade de fracasso. E ele explica isso, que as pessoas de mentalidade pobre, então acreditam que talvez isso não vai dar certo, né? Já vai com essa mentalidade negativa. E já as pessoas de mentalidade rica, elas acreditam que o que elas estão planejando vai dar certo. Diferentemente até as pessoas de mentalidade média, de classe média, que as pessoas de mentalidade de classe média acreditam que, assim, ah, eu espero que dê certo. E as mentalidade rica já fala que isso vai dar certo. Mas por quê? Porque elas sabem que o poder está na mão delas e que elas também, não é que elas vão pegar e jogar no escuro. Elas analisam, elas sentem, refletem, mas elas também não ficam com a pessoa de mentalidade pobre, só tipo assim, ah, eu tenho que analisar todos os obstáculos, eu tenho que esperar o momento perfeito. Não, elas analisam e vão em frente. Elas realmente, tipo assim, mesmo se der errado, mas elas estão mexendo os pauzinhos. Tipo, vai dar certo. No final, vai dar certo. Elas não focalizam só os obstáculos. E agora, a outra arquivo que eu separei é o arquivo de riqueza número 9, que diz: as pessoas ricas são maiores do que os seus problemas, e as pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Esse daí, é igual ele fala, né? Tá preparado? Então vamos lá. Aí lá explica justamente isso, porque quando a gente vê um problema como grande, na verdade é a gente que está sendo pequeno. Então a gente não pode ver os problemas como algo grande. Se a gente vê como algo grande, a gente vê que está precisando amadurecer, está precisando evoluir. E ele explica muito bem, realmente, cada arquivo. Deixa aqui nos comentários também qual arquivo que vocês mexeram com vocês. Esse arquivo mesmo que eu tô falando, porque já teve vezes na minha vida eu senti um certo medo. E eu vi que na verdade era justamente porque às vezes eu não tinha um determinado conhecimento e que eu precisava procurar o conhecimento para resolver a questão. Então, essa arquivo de mentalidade nova é justamente isso, né? Se a gente vê algo como grande demais, né, um problema grande demais, então realmente a gente está precisando fazer mudanças na nossa versão atual. E o último arquivo que eu separei é o arquivo de riqueza número 14, que fala que as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. E já as pessoas de mentalidade pobre administram mal o dinheiro. Por exemplo, muitas pessoas, ele até faz a comparação de quem quer perder o peso. Ah, vou só começar a fazer exercício físico, fazer dieta, depois perder 10 quilos. Isso é lógico? Não, não é lógico, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente pensa justamente isso. Ah, eu só vou começar a investir, a administrar o meu dinheiro quando eu pegar e ficar rica. Mas não é bem assim. A gente tem que administrar o dinheiro justamente agora. Então, por exemplo, se você está cheio de dívidas, o que você pode fazer? Pega R$ 1, já separa R$ 1. Aquele R$ 1 eu vou investir. Mas aí você pode pensar, mas R$ 1? Tem como investir R$ 1? Por incrível que pareça, sim. Quando você começa a investir, nem que seja R$ 1, não é que você vai ficar rico com R$ 1, mas a sua mentalidade muda. Você começa a ter uma mentalidade não de gastador, mas de investidor. E as caixinhas do Nubank, por exemplo, elas te ajudam a realmente investir. Quando você começa a ver aquele rendimento diário, que bom, meu Deus, só o dinheiro rendendo, você mesmo começa assim, eu não vou comprar aquele objeto, porque aquele objeto não é útil para mim, eu vou guardar na minha caixinha do Nubank. E com isso você vai pegando e criando mais assim vontade de estudar em sentido financeiro, fazer pesquisas, aí você já começa a fazer outros investimentos. Se você
for mais corajoso, né? Vamos dizer assim. É claro que existe pesquisa, estudos, depois você já começa até investir nas bolsas de valores. Então, através de um movimento, tá vendo? Guardar R$ 1, você começa a fazer a mudança. Então, não pense que, tipo, só depois que eu tiver tanto dinheiro que eu vou começar a administrar. Não, você tem que administrar justamente agora mesmo. Agora que, às vezes, você tá com pouco dinheiro ou então tá com dívida. Vou deixar aqui também um vídeo da resenha do livro Amar-se, uma viagem em busca de si mesma. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, porque ele também te ajuda a outras crenças limitantes que muitas vezes a gente tem. Nesse livro ele especifica mais crenças em questão de dinheiro, mas esse outro livro, Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo, ele já te ajuda a visualizar também a sua vida como um todo.